Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, no vídeo de hoje nós vamos ver um assunto muitíssimo interessante. E antes de começar, já peguem papel, caneta, a Bíblia de vocês, e é mais um daqueles vídeos onde nós vamos trazer um estudo extraordinário. Então, se não dá para você pegar Bíblia, papel, caneta, salve esse vídeo para ver depois, ou deixe aí para você ver depois, sempre conferindo nas escrituras e anotando as passagens para estudar, para examinar, que é isso que cada um deve fazer. E é isso que eu venho percebendo que muitas pessoas estão deixando no comentário, que estão comprando caderno, estão estudando, anotando as passagens, e é exatamente essa a minha intenção, fazer com que as pessoas elas confiram as passagens, estudem. Eu estou muito feliz ao ver esses tipos de comentário. Mas antes de começar, eu gostaria que você assistisse primeiro a este vídeo que está aparecendo ali. O Messias, a promessa que mudou o mundo. Se você ver ele, vai ter algumas sombras que eu trago nesse vídeo, onde eu falo sobre algumas sombras, onde o tempo da lei foi sombras daquilo que viria, as sombras que eram o sacrifício de Cristo. Este é mais um desse que é sobre sombras. E depois também, se possível, vejam o outro, o Filho do Homem e o Fim dos Tempos, que também fala de sombras. Esses 3 vídeos irão abrir a cabeça, a mente, de uma maneira, vocês vão ver que é impressionante as sombras, as figuras que existem nesses 3 vídeos como comparação e a riqueza de detalhes, a riqueza de como se cumpriu todos os detalhes, detalhe por detalhe. É muito interessante. Então, para começar, vamos falar sobre o milênio de Cristo na Terra, muito usado pelo sistema religioso. Bom, sabemos que na Bíblia não se fala do milênio no Velho Testamento e nem no Novo Testamento, com exceção do livro de Apocalipse. O motivo disso nós vamos ver aqui também. Então, olha só, para começar, vamos para Apocalipse, capítulo 20. Vamos começar lendo aqui dos versículos do 1 ao 4. Olha que interessante. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então ele prendeu o dragão por 1000 anos com uma corrente. É claro que isso é uma figura de linguagem, não é uma corrente literal. É uma maneira de falar, é uma maneira de se expressar. Mas vamos continuar aqui. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, olha só, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Mas por que então, se ele já estava preso, por que Satanás, o diabo, teria que ser solto por pouco tempo? Vi também tronos, e neste se assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Nós vamos ver então primeiro quem é estes que se assentaram no trono. Esses tronos a quem foi dada a autoridade de julgar, e já vamos iniciar no milênio, porque é muito interessante. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Um deles foi João Batista, o outro apóstolo Paulo, mas teve muitos outros também. Bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, olha que interessante. Vamos lá para ver esses tronos e já vamos iniciar o milênio. Olha que interessante. Em Mateus capítulo 19, versículo 28, diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então olha só, esses tronos que eram para julgar as 12 tribos de Israel são aqueles que seguiram Jesus. Olha o que ele fala: os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória. Já vimos outros vídeos referentes a muitas passagens sobre o Filho do Homem, sobre a glória dele, então não é o assunto aqui.
Então, esses tronos são os discípulos, aqueles que seguiram Jesus, que se assentarão para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que interessante. Agora indo, então, vamos voltando aqui para Apocalipse, vamos continuar com os versículos do 5 ao 7, mas calma que nós vamos entender quando se iniciou o milênio e quando terminou. E vai ser impressionante, olha só. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E nós vamos entender isso também. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por pouco tempo, como nós lemos nos versículos anteriores. Então é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então olha só, vamos ver agora cada momento desse que se passou. Vamos ver como é impressionante. Em Hebreus 8, versículos 4 e 5 diz assim: Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então Moisés ele construiu o tabernáculo segundo o que foi mostrado para ele. O tabernáculo era uma representação do céu, de tudo que havia no céu, uma representação física aqui na terra. Tudo era sombra, como nós vimos aqui. Tudo era uma figura e uma sombra. E é o que nós vamos ver agora. Mas por que eu citei Moisés e a lei? Porque exatamente o milênio é o tempo da lei de Moisés. Como assim o milênio é o tempo da lei de Moisés? E exatamente, vamos ver agora todas essas representações e como durou esse milênio. Que foi tudo uma sombra, e vamos ver que essa sombra se encaixa perfeitamente. Olha só, em Hebreus 10, versículo 1 diz assim também: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, então o tempo da lei foi uma sombra dos bens vindouros, da crucificação de Cristo e daquele tempo que viria depois da cruz. Não é a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então foi tudo uma sombra. Colossenses também, 2, versículos 16 e 17, diz que é uma sombra. Olha só, ninguém vos julgues por causa de comida e bebida ou dia de festa. Todas as festas que falam em Levíticos no Velho Testamento, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Exatamente, a lei foi uma sombra do corpo de Cristo. Então a lei de Moisés era o corpo de Cristo em sombra, em figura. Os dias de festas eram o dia da Páscoa, os dias dos pães asmos, a festa do tabernáculo, o Pentecoste, das trombetas e todas aquelas festas que nós já vimos em vídeos passados. Então tudo aquilo era uma sombra do corpo de Cristo. Porém, olha só, porém o corpo é de Cristo. O corpo era de Cristo, mas era tudo em sombra. E olha agora como vai começar a ficar interessante. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos do 3 ao 5, diz assim: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então a pedra espiritual que eles bebiam era Cristo. Além de todo o ritual ser o corpo de Cristo, a pedra onde eles bebiam, que era espiritual, também era Cristo. Então o tempo da lei eles reinaram com Cristo em forma de sombra e figura durante 1000 anos, exatos 1000 anos. Olha só que interessante como vai começar a ficar extraordinário daqui para frente. Olha só. Voltando para Apocalipse, nos versículos 9 ao 11, mas calma que
nós vamos entender e vamos ver como vai se encaixar cada coisa. Calma aí, olha só. Os versículos do 9 ao 11, que é seguindo ainda a ordem aqui, ó. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então, olha só, marcharam pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Então, a destruição de Jerusalém e a queda do templo acontecem depois dos 1000 anos. Eles são sacerdotes de Cristo por 1000 anos, então depois dos 1000 anos acontece a queda do templo e a destruição da cidade de Jerusalém. Vamos continuar aqui, ó. Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Vi o grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse momento é o dia do juízo, onde esteve o trono branco, que era Cristo, o juiz de todos, os 12 tronos, onde os apóstolos se sentaram para julgar as 12 tribos de Israel. Mas olha só como vai começar a ficar impressionante aqui. Indo para Lucas capítulo 21, versículos 20 ao 23... essa passagem que eles sitiaram o acampamento dos santos, ela é referente e ela está diretamente ligada com esta de Lucas. Olha só. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Então olha só como essas duas passagens estão ligadas, porque Apocalipse é a revelação das profecias. Então olha só. Agora indo para Daniel, vamos ver uma outra ligação com esse dia da destruição de Jerusalém. Olha só, Daniel 9, versículos 25 e 26. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha isso que impressionante agora aqui, ó. Depois das 62 semanas será morto um ungido. Nós sabemos que esse ungido é Cristo e ele será morto na cruz. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, e desolações são determinadas. Aqui vemos outra ligação diretíssima com aquela de Lucas e com aquela de Apocalipse, com a destruição de Jerusalém, com a queda do templo. Então ali é a destruição da cidade de Jerusalém. Essas três passagens estão ligadas. E aqui, por que eu citei Daniel e as 70 semanas de Daniel? Bom, eu não quero entrar nesse mérito das 70 semanas, nós podemos fazer um outro vídeo a respeito dela, mas é porque ela também vai ser um fator muito importante e uma outra sombra, e que vocês vão ver que vai se encaixar perfeitamente. Mas e o milênio, onde entra nisso? E como Satanás foi preso, então? Por que Satanás foi preso e como isso aconteceu? Olha só, vamos começar a entender agora. Em Gálatas 3, capítulos 17 ao 19, diz assim: E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois. Então prestem muita atenção nesses anos aqui, ó, 430, porque esses anos é muito importante, eles também são uma figura e sombra. Então a lei de Moisés veio 430 anos depois da promessa de Abraão. Vamos entender aqui. Não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Olha só, qual a razão de ser a lei foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente.
Então, como Daniel mostrou ali, que até o ungido, às 70 semanas, mostra a vinda do ungido e a destruição da cidade de Jerusalém. Então, olha só, a lei, olha só, pois qual a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. E esse descendente é Cristo. Olha só, já vemos uma ligação aí, já começamos a ver uma ligação. Então, como a lei prendeu Satanás? Satanás não é esse ser que a religião criou, esse anjo que desobedeceu a Deus e que foi expulso do céu. Não é nada disso. Satanás, nós sabemos que o significado da palavra Satanás é opositor. Então, é algo que se opõe, assim como o diabo é acusador, aquilo que acusa. Então, o pecado é o acusador do homem, é o diabo do homem, é o seu acusador. Acusando, então, o pecado, então Satanás sendo opositor, que também é referente à morte. A morte, o pecado trouxe a morte para o homem. Então, quando ele pecou e se afastou de Deus, Adão, no caso, todos os homens se tornaram pecadores. Então, passaram a morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, a lei prendeu a morte. A lei, naquela corrente simbólica que fala do abismo que o anjo prendeu o Satanás, ele prendeu a morte por 1000 anos, que é a lei. Aqueles que cumpriam a lei, eles não morriam. Mas que morte é essa? Uma morte física? Não a morte física, mas uma morte espiritual. Mas eles também não ressuscitaram, porque eles teriam que esperar Jesus. Jesus é o primogênito da ressurreição. Esses é aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Esses, eles reinarão com Cristo por 1000 anos, com Cristo em forma de sombra. Reinaram com Cristo em forma de sombra, em forma de figura por 1000 anos, e eles se tornaram sacerdotes, o povo da lei de Moisés. E ela prendeu. Então eles começaram a ser salvos pela lei de Moisés. A lei prendeu a morte por 1000 anos. E olha só como ela foi solta novamente, como Satanás foi solto novamente, porque foi necessário ele ser solto por um pouco de tempo, até a vinda do Messias. Olha só que interessantíssimo. Vamos para 2 Crônicas, capítulo 24, versículos do 20 ao 24. Diz assim: O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, a qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperarás? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. É isso mesmo, olha só, Deus vai deixar o povo de Israel. É isso que Deus está falando através de Zacarias aqui para o povo, olha só. Conspiraram contra ele e apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios e os juízos de Deus contra Joás. Então aqui Zacarias foi morto entre o altar, na casa do Senhor. E isso vamos ver que é uma outra sombra também. Nós vamos ver mais para frente. Deus então vai abandonar eles, vai abandonar o povo de Israel. Eles então vão para cativeiro, e isso vai ter uma outra simbologia extraordinária. Então, olha que interessante, o Senhor então vai abandonar o povo de Israel. Olha só, então vamos entender um pouquinho dos profetas nesse tempo de cativeiro. Olha que interessante.
Começa então o assédio de Jerusalém por parte de Nabucodonosor, no ano de 597 ou 598, com a primeira deportação da população para a Babilônia. O profeta Ezequiel está entre os deportados, então aqui se inicia a primeira leva do cativeiro, olha só. Nesse período, Jeremias profetiza em Jerusalém até ter que fugir para o Egito. Jeremias ele vai pegar a Arca da Aliança e vai subir até um monte junto com os levitas. Vai esconder a Arca da Aliança, que tem a presença de Deus dentro da Arca da Aliança que ficava dentro do Templo de Salomão. Então essa arca vai se perder nesse momento. Vai ficar presa dentro de uma montanha e ninguém mais vai achar essa arca. Olha que interessante. No ano de 588 a.C., começa o segundo assédio de Jerusalém e no ano seguinte o templo é destruído e acontece a segunda deportação. Então nesse momento também uma outra leva é levada a cativeiro, não só para a Babilônia, foram muitos para os assírios e para outros povos também. É muito importante que vocês estudem os 70 anos de cativeiro do povo de Israel, dos judeus, da Babilônia e dos outros povos. É muito importante estudar esse tempo. Então, olha só. Então, no ano de 588 começou o segundo assédio de Jerusalém. No ano seguinte, o templo é destruído. Então, essa destruição também tem uma outra sombra e nós vamos ver a partir de Zorobabel, que vai receber ordem para reconstruir o templo, e vamos ver que impressionante. O povo ficará em Babilônia até o ano de 538, que são 70 anos depois. Eles ficaram 70 anos no cativeiro. Quando se dá o édito de Ciro, que permite ao povo voltar para a sua terra, como contado em Esdras 1, nos versículos 1 ao 4. Ali eles recebem a ordem para voltar e reconstruir o templo com Zorobabel. Só que não é essa ordem é apenas para reconstruir o templo. Como nós falamos de Daniel, em Daniel fala que eles iriam receber uma ordem para reedificar Jerusalém, a cidade, para eles reconstruir Jerusalém. Então não era o templo, a ordem tem que ser de Jerusalém, da cidade, que vai vir com Artaxerxes. Olha só, Daniel ele viveu nesse tempo, no finalzinho dos 70 anos de cativeiro babilônico. Ele viveu na Babilônia, o profeta Daniel, que teve aquelas visões e que profetizou também as 70 semanas. Em seguida começa a reconstrução do templo e temos as atividades proféticas de Ageu, Zacarias e Malaquias, que aí vai vir depois do templo já edificado, no ano de 515 o templo fica pronto, e aí vai vir esses profetas pós-cativeiro, que depois do ano 515, aproximadamente no ano 445, Artaxerxes vai dar autorização para reedificar a cidade de Jerusalém. Então olha só, o último profeta é Malaquias. Esse é o último profeta na Bíblia antes de Mateus. Como nós podemos ver nos livros da Bíblia, antes de Mateus vem Malaquias, e ali há um salto de muitos séculos, e isso também é uma outra sombra e muito importante. Olha só, vamos entender o ministério do profeta Malaquias. Da mesma forma com que é difícil saber em detalhes quem foi Malaquias, também é bem difícil datar com exatidão o período de seu ministério profético. O que se sabe é que o profeta Malaquias viveu do tempo de Esdras e Neemias, e seu ministério ocorreu em algum momento entre o ano 458 e 430 a.C. Alguns outros documentos ou relatos ou até sites, eles datam aqui como 430 anos de Cristo. Ele viveu de 458 até 430. Mas é aproximado, não temos a exatidão dos anos. O início do ministério de Moisés, então, quando ele sai do Egito, algumas fontes traz
como numa diferença de uns 200 anos, mais ou menos. É de 1250, no ano 1250 a.C., ou no ano de 1445, bem próximo, tirando 1000 anos dessa data do último profeta Malaquias. 1000 anos depois da saída do Egito de Moisés, quando ele recebe a lei, 1000 anos depois, então no finalzinho dos 1000 anos, então é o momento do último profeta das Escrituras, do Velho Testamento, que é Malaquias. Malaquias, então, ele aparece no finalzinho de 1000 anos, a partir de Moisés, quando recebe a lei. Então esse momento é um momento em que Deus ele vai ficar em silêncio por 400 anos. Deus ele fica em silêncio, ele não envia profetas, ele não fala com o povo, então os judeus têm que interpretar as escrituras por si. Então é esse momento em que fala sobre os 1000 anos que Satanás seria solto, porque a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, já não estava mais com eles, havia desaparecido. Jeremias depositou numa montanha e ela desapareceu. A presença de Deus então não estava mais com Israel, não estava mais com o povo de Israel. Ela sumiu e Deus abandonou, como nós lemos nos versículos lá de Zacarias, em que eles, os próprios judeus, mataram apedrejado dentro do templo, entre a casa de Deus e o altar. Então ele foi morto ali e Deus, pela boca dele, falou que abandonaria o povo de Israel. E agora é que vai começar a ficar muito interessante, porque no final desses 1000 anos de Moisés até o profeta Malaquias, se dá início então da profecia de Daniel, que é as 70 semanas. Porque é nesse reinado de Artaxerxes que ele autoriza então a reconstrução, a edificação da cidade de Jerusalém, que estava destruída. Olha só, podemos ver que na afirmação de que o tempo deveria ser contado desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, sobre isto encontramos pelo menos 3 decretos que poderiam representar tal ordem. O primeiro foi com Ciro no século 6 a.C., depois temos o primeiro decreto de Artaxerxes em 457 a.C. Só que o primeiro com Ciro foi para reconstruir o Templo de Salomão e não a cidade, mas Daniel deixa bem claro que seria a cidade. E o segundo de Artaxerxes também em 457 é o templo, não é a cidade. Então temos o primeiro decreto de Artaxerxes em 457 a.C. e por último um segundo decreto de Artaxerxes também no ano de 444 a.C. ou 445, embora não tenha sido tecnicamente um decreto e sim uma autorização para reedificar a cidade de Jerusalém. Então, a partir desse momento, começa a se contar as 70 semanas de Daniel. Finda então os 1000 anos, Satanás então tem que ser solto por pouco tempo, que é a morte, para assim então ser julgada aquela geração que nós vamos ver aqui, aquela geração que teve Jesus, que vai vir o ungido. E olha agora como vai ficar impressionante as informações. Então, voltando aqui, como nós estávamos em 2 Crônicas, falando de Zacarias, nós falamos do profeta Malaquias, que foi o último profeta antes de Deus ficar em silêncio e abandonar o povo de Israel. Então, olha só, esse tempo de silêncio de Deus, ele é muito importante, pois esse tempo tem a história dele no livro de 1 Macabeus e 2 Macabeus, que está relatado na Bíblia católica. Ela não tem na Bíblia evangélica, na Bíblia protestante, mas tem na Bíblia católica. É muito bom ler porque é uma história que conta justamente desse tempo de silêncio de Deus. É mais algo para agregar no conhecimento. Então olha só, Malaquias, vamos para Malaquias aqui, o último profeta. Malaquias 3, versículos 1 e 2, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá supor o dia da sua vinda?
E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Então, olha só, de Malaquias até a vinda do ungido, do Messias, desse mensageiro da nova aliança, como aqui fala, da aliança que é Jesus, vai ser também aqueles mesmos 400, que é o silêncio de Deus, que a lei veio 430 anos depois, por causa da transgressão do povo. Então aqui também uma outra sombra, depois dos 1000 anos, se passam também aproximadamente 430 anos até que o ungido vem. Se passam então no tempo dos hebreus 430 anos e aparece Moisés. Então aqui acontece a mesma sombra. Moisés era uma representação de Jesus. Moisés com a primeira aliança e Jesus com a segunda aliança. Então 430 anos depois dos 1000 anos, dando início às 70 semanas de Daniel, então aparece o Messias. Olha só o que diz, e não é só isso, olha só, Malaquias ainda, capítulo 4, versículos do 4 ao 6, diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então o Elias tem que vir antes do ungido, para preparar o caminho, antes de Jesus, antes do Messias, do Mashiach. Olha que interessante agora. Então vamos para Lucas, capítulo 1, versículos do 13 ao 17. Diz assim: Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias, pai de João Batista: Não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do seu ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então olha só, João Batista ele veio no poder de Elias e o próprio Jesus ele confirma isso em Mateus capítulo 11, versículos do 12 ao 15. Jesus diz assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, exatamente porque era o tempo da lei. Eles tinham que obedecer os mandamentos de Moisés e fazer os sacrifícios e para assim terem a salvação que viria pelo Messias. Então eles reinaram esse tempo com Cristo em forma de sombra. E os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então olha só, Jesus confirmando que João Batista era Elias. E aqui também no capítulo 17 de Mateus, nos versículos do 10 ao 13, Jesus também vai confirmar isso, olha só. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então Elias veio, o ungido veio segundo a profecia de Daniel. Se passaram então, o ungido tem que morrer depois das 62 semanas, que nós vamos ver aqui também, e falta então Satanás ser lançado no fogo, ser lançado no lago de fogo. Olha que interessante agora. Hebreus capítulo 2, versículos do 14 ao 17.
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Jesus, então, participou de carne e sangue da descendência de Abraão. Olha só, para que por sua morte, pela morte de Jesus na cruz, como profetizado por Daniel, que o Messias, o ungido, ele já não estaria, ele iria morrer depois das 62 semanas e já não estaria. Olha só, e destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, as coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha que interessante, logo em cima, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Então, quem tinha o poder da morte durante o tempo da lei, durante esse tempo decorrido, era a lei de Moisés. A lei de Moisés era o diabo porque ela acusava o homem do pecado. O homem, então, sendo acusado do pecado, ele teria que fazer todos os sacrifícios da lei, que cumprir a lei para não morrer. Então, a lei, ela prendeu o diabo, que é o acusador do homem, e a morte, que é o Satanás, nesse sentido, nesse aspecto. A lei prendeu Satanás por 1000 anos, então Deus se retirou deles e ficou esse tempo esperando o Mashiach, esperando Jesus, o Messias. Então, quando ele morreu na cruz, ele destruiu o diabo, que simbolicamente é aquilo que João fala em Apocalipse, que o diabo então foi lançado no lago de fogo. Então, profetizado por Daniel, faltava a destruição da cidade de Jerusalém, que aconteceria no ano 70. Então a cidade seria destruída no ano 70, depois dos 1000 anos, como dito também no livro de Apocalipse por João, como nós vimos ali, que sitiaram o acampamento dos santos e destruíram a cidade querida, desceu porém fogo do céu. Então é óbvio que ali é uma linguagem muito mais figurada que o restante das escrituras, mas é muito claro a passagem que está ligada em Lucas, capítulo 21, versículos do 20 em diante, e essa de Daniel, que ele fala sobre a destruição da cidade. Então é aquele momento. Então aí Satanás foi lançado no lago de fogo. Esses são os 1000 anos. Bom, aí apareceu também as 70 semanas de Daniel, que nós podemos fazer um outro vídeo detalhando essa semana. Mas se vocês estudarem todos esses aspectos que eu trouxe aqui neste vídeo, vão ver que se encaixam perfeitamente, porque foi tudo sombra. A lei de Moisés foi uma sombra do que haveria de vir da cruz em diante, do Messias em diante, até a destruição de Jerusalém no ano 70. Então aquele trono branco e o julgamento dos 12 apóstolos que se assentaram nos tronos para julgar, podemos ver de quem são. Olha só, vamos para Lucas capítulo 11, versículos do 47 ao 52, diz assim: Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais. Porque eles mataram os profetas e vos lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração, então olha só, para que daquela geração de Jesus se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Lembra que nós lemos que Zacarias foi apedrejado quando ele anunciou que Deus ele abandonaria Israel? Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérpretes da lei. Ou seja, esses intérpretes da lei, os escribas e os fariseus, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando.
Então, desde o silêncio de Deus, desde quando Deus se afastou de Israel, então eles tinham que interpretar a lei de Moisés da maneira que eles mesmos entendiam, pois não tinham profetas para falar com eles, não tinham a presença de Deus para falar com eles, eles ficaram largados então e Satanás foi solto por um pouco de tempo até que viesse o Messias. Então esse foi o milênio de Cristo na Terra, que os sacerdotes se tornaram sacerdotes porque reinaram com Cristo em sombra e em figura durante 1000 anos. E depois desses 1000 anos se inicia então as 70 semanas de Daniel, que vem o Mashiach, que vem Jesus, que vem o Messias para dar fim a toda a profecia do Antigo Testamento. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que tenham entendido e que estudem cada passagem. Então eu fico por aqui e espero vocês no próximo. Até lá!